majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Muito boa noite a todos vocês na bendita graça e paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de lermos o texto da nossa mensagem nessa noite, do nosso estudo, da nossa reflexão bíblica nessa noite, deixe-me dar uma palavra sobre a nossa campanha missionária. Nós vencemos já a segunda semana e a campanha vai prosseguir até o dia 10 de outubro. No domingo passado, nós já chegamos a consagrar um valor de mais de 14 mil reais dos 40 mil que é o alvo proposto para a nossa campanha. Essa oferta que é para a obra missionária no Brasil, no estado do Paraná, e também a obra missionária que é realizada pela IBV Nova. Espero que você siga contribuindo, siga participando com alegria, fazendo o máximo que você possa fazer para que quando cheguemos lá no dia 10 de outubro, no encerramento da campanha, Deus nos dê a alegria espiritual por termos não somente alcançado o alvo, mas, sobretudo, ultrapassado. Que Deus nos dê a graça e a alegria de podermos assim fazer, porque os recursos de Deus para a obra de missões estão dentro de mim, estão dentro de você, estão sob a nossa responsabilidade, e agora Deus quer que nós
consagremos a Ele essas ofertas, ok? Então, domingo que vem, seguimos na nossa oferta, no nosso alvo, no nosso desafio, cheios de alegria, cheio de despreendimento para com a obra missionária e para com a nossa campanha. Eu quero te convidar a orarmos antes de nós podermos ler a palavra de Deus no estudo desta noite. Vamos orar. Pai amado, nós lhe buscamos agora em oração, pela alegria que temos de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta, o Senhor ouve e atende às nossas orações. Senhor, lhe pedimos que Tu abençoes este culto que estamos prestando agora, que Tu abençoes cada participante, que Tu abençoes a mensagem da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça que ela desça para o nosso coração, a fim de que provoque em nós a capacidade de podermos viver intensamente essa vida que o Senhor nos deu, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu bendito querer, embaixo da Tua graça. Ó Deus, abençoa a leitura da Tua palavra. É o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Carta aos Gálatas, capítulo 1, voltando ao mesmo texto do último estudo, começando a leitura bíblica pelo versículo 6 do capítulo 1. Gálatas 1, versículos 6 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Isso quer dizer, seja amaldiçoado, seja rejeitado. Como antes temos dito, assim agora novamente digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A nossa série é Vivendo embaixo da graça de Deus. O título dessa série, ela vem contrastar com o que os falsos mestres estavam ensinando nas igrejas da Galácia. Eles não estavam negando a graça, mas estavam dizendo que a graça de Deus só se efetivava na medida que também observasse, guardasse e praticasse
a lei. O apóstolo Paulo, então, aparece como instrumento nas mãos de Deus para apontar a causa de um desvio tão rápido. Ele havia acabado de sair daquela região, havia acabado de plantar igrejas naquela região, e agora, quando ele já está um pouco distante da região da Galácia, ele descobre, por informações, que tinham invadido a igreja falsos mestres, que estavam conseguindo desviar os crentes de uma vida embaixo da graça de Deus. O que ele diz no verso 7 é assim: o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É evidente, está muito claro, que o apóstolo Paulo está se referindo aos mestres legalistas, que possivelmente tinham vindo da cidade de Jerusalém, e há uma boa possibilidade de Pedro estar no meio de alguns destes mestres legalistas, que anunciavam que para ser justificados por Deus e diante de Deus, era necessário que os cristãos do sexo masculino passassem pelo processo da circuncisão. E há uma série de textos, capítulo 5, de 2 a 6 desta carta, capítulo 6, versos 12 e 13, que falam sobre isso, e que além da circuncisão, deveriam guardar, praticar a lei que foi dada a Moisés. Interessante que tal era este fato, do conteúdo dominante que estava sendo ensinado àquela igreja, que o apóstolo Paulo chama de outro evangelho. E aí ele passa a escrever na carta combatendo esse outro evangelho que estava sendo divulgado, propagado e usado como instrumento de doutrinamento para aqueles queridos irmãos novos na fé que tinham acabado de nascer de novo na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, essa perversão do evangelho estava trazendo perturbações para as igrejas da Galácia. Perturbar aqui significa agitar, significa promover distúrbios, tumultuar ou criar e fazer confusão dentro da igreja. Em Atos capítulo 15, no versículo 24, daquele grande concílio que houve na cidade de Jerusalém, onde a mesma palavra perturbar, uma referência à lei, aparece. E aí nós aprendemos que essa perturbação consistia basicamente, especificamente, em transtornar
ou em confundir a mente daqueles cristãos novos com um discurso bonito, mas cheio de descaminhos, cheios de heresias, cheios de falsos ensinos. Esse efeito da mentira é útil aos falsos mestres, porque a mente, eles partem do princípio que a mente confusa ou em confusão, ela se torna uma mente vacilante, e vai vacilando e vacilando, e daí aos poucos, pela insistente proclamação do erro, termina por ceder aos apelos das heresias, dos falsos ensinos, dos descaminhos cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, a mente daqueles novos crentes, onde a sã doutrina, pelo pouco decurso de tempo, ainda não tinha sido efetivamente assimilada por eles, estava num processo de assimilação. Eles não tinham incorporado a sã doutrina com firmeza. Por consequência, eles se tornaram um alvo fácil, uma presa fácil para aqueles falsos mestres e suas estratégias. Vale dizer que os falsos mestres, eles sempre sabem disso, e por isso usaram de sutileza, não rejeitando o Evangelho, mas dizendo que a mistura Evangelho e lei e Evangelho, era a combinação adequada que Deus queria deles. Isso era um artifício repugnante, nojento, mas é assim que os falsos mestres ou os praticantes do falso evangelho usam como estratégia. E no caso ali da Galácia, as igrejas haviam acabado de nascer, de serem organizadas. E aí, eles chegam para dominar o ambiente daquelas igrejas. Meus amados, é claro que é plenamente compreensível o vacilo daqueles crentes, porque eram crentes recém-convertidos. Então o vacilo deles, a confusão doutrinária, era plenamente compreensível, mas inaceitável. O que não se pode admitir, por exemplo, hoje, é que crentes que já sejam antigos na fé, de uma igreja que já tem alguns anos de organizada e firmeza doutrinária, como a nossa igreja,
Só para mencionar, uma igreja de mais de 50 anos de organizada, que fiquemos vacilando, que fiquemos aceitando as imposições dos falsos mestres, que percamos a capacidade de avaliar os falsos ensinos e aceitando-os como ensinos verdadeiros. É inaceitável que nós, antigos na fé em Cristo, fiquemos vacilando para onde os ventos de doutrina sopram e a gente termina pendendo, indo sempre na direção para onde o vento vai soprando. Isso é inadmissível. Pois o que se espera de nós, crentes, é que a verdade ela esteja delineada e solidamente fixada, ao ponto de não poderem mais ficarmos confusos, perturbados, cheios de questões e cheios de dúvidas, consequentes da presença de doutrinas estranhas que possam nos ser propostas. Eu quero lhe pedir, abrir aí sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 4, e lermos o versículo 12. Sobre este assunto, olha o que lá na frente o apóstolo Paulo disse para os crentes da cidade de Colossos. Versículo 12 de Colossenses 4. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, e que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Interessante que o apóstolo Pedro, lá na frente, na carta dele, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 12, Pedro diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejaram atentar. O pronunciamento do apóstolo Paulo em face da atuação dos falsos mestres lá na região da Galácia se constitui num dos mais impetuosos de todo o Novo Testamento. Por isso que no versículo 8 de Gálatas 1, o apóstolo Paulo afirma com rigor, dizendo assim: mas ainda que nós ou um anjo
dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado, que seja rejeitado. Com o pronome que ele usa, mais ainda que nós. Esse pronome nós, é bom destacar que o apóstolo Paulo se inclui, como que dizendo, ainda que depois eu volte aí e pregue um evangelho diferente daquele que vocês creram um dia, eu também seja por vocês rejeitado. Dessa forma, então, ele pretende levar a hipótese ao absurdo, a fim de mostrar com um profundo grau de firmeza o crente deve comprometer-se com o genuíno evangelho, o evangelho de Cristo. Aquele que lá em Romanos 1,16 ele chama de o evangelho do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por um outro lado, ainda que a hipótese do próprio Paulo pregar um falso evangelho fosse praticamente impossível, havia a real possibilidade de alguém ensinar mentiras através de cartas ou de outros meios e ensiná-las fraudulosamente, usando até mesmo o nome dele, de Paulo, ou de outro apóstolo, ou pessoas se autodenominando, se autoproclamando de apóstolo. Parece que falsificações desse tipo aconteceram e se tornaram comuns na época do início do cristianismo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, segundo aos Tessalonicenses 2, versos 1 e 2. Ele diz: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como enviadas de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Tanto o que Paulo diz é uma grande verdade, que para algumas pessoas, ele sempre vai dizer que ele assinava as cartas que ele escrevia de próprio punho, para que não houvesse qualquer tipo de falsificação. Olha o que ele diz ali mesmo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17.
Esta saudação é do próprio punho, o qual é o sinal em cada epístola, em cada carta. Assim escrevo. Paulo era um homem cuidadoso, ele era um homem zeloso, ele conhecia os falsos mestres do seu tempo. Mas há uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, que se destaca no versículo 8 de Gálatas capítulo 1. É quando Paulo diz de outra hipótese ainda mais incrível. Qual é a hipótese? É quando ele menciona seres angelicais, seres celestiais. É quando ele apresenta como eventual proponente de um evangelho diferente daquele que fora pregado aos crentes daquela região. Então, o que é que ele diz? Que mesmo que apareça um anjo do céu, pregando o evangelho diferente do que eu vos anunciei, e vocês creram, seja rejeitado, seja anátema. O que Paulo está falando de seres angelicais, seres espirituais? Ele está falando de que é possível, de que um anjo maligno apresente-se como mensageiro de Deus e assim enganar os crentes é uma possibilidade bastante concreta. Tanto é que na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, ele vai dizer assim, olha, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. O que ele está dizendo é que é possível que pessoas, que o próprio Satanás vista uma capa de anjo de luz para enganar os eleitos, para enganar os servos, para enganar aqueles que ainda não têm um doutrinamento fixado, formado, sedimentado na sua vida. E aí, meus amados, é bom que digamos, dificilmente o apóstolo Paulo estava receoso disso realmente acontecer com os crentes na Galácia. Sua intenção era apenas expressar quão fortemente os crentes devem se opor a qualquer pessoa que se aproxime deles com uma mensagem que tira da cruz de Cristo a sua centralidade e a sua suficiência. Vamos concluir por hoje a segunda parte de que só existe um evangelho verdadeiro a ser vivido embaixo da graça de Deus. Vamos concluir por hoje. Bem, diante da hipótese
levantada das hipóteses levantadas pelo apóstolo Paulo no verso 8, a reação do crente deve ser uma só: considerar o falso mestre, o falso profeta, como alguém maldito. Pode ser até uma pessoa sua conhecida, minha conhecida, que queira apresentar outro evangelho. Consideremos como maldito, como maldita, como anátema. Na prática, isso não significa que o crente tenha que declarar maldições contra os falsos profetas, os falsos cristãos e os falsos mestres. O que Paulo ensina é que o cristão deve considerar quem anuncia um evangelho falso como estando embaixo da ira de Deus. E para confirmar esta verdade, a carta aos Romanos, capítulo 9, verso 3 diz: porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. E em 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, ele volta a dizer: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata. Então, essa pessoa já está embaixo da maldição. E a palavra, o sentido é que, claramente o sentido é que a palavra amaldiçoado deve ser entendida por aqueles que desejam e queiram seguir embaixo da graça de Deus e do verdadeiro Evangelho. Essa orientação tem sempre que estar presente em nossa mente e em nosso coração. Também nessa época que nós vivemos, uma vez que mensageiros mentirosos existem desde o início, desde os primórdios da igreja. Romanos capítulo 16, versos 17 e 18, assim diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. E com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Segundo aos Coríntios 11, versos 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos o vosso entendimento e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem
e vos prega outro Cristo, que nós não temos pregado, ou se recebais outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Concluindo finalmente, se essa postura rígida fosse adotada por mim, por você e por todos os crentes, pelos cristãos atuais, há muito veríamos a nossa igreja e as igrejas de Cristo livres do estranho evangelho que é pregado em muitos lugares em nossos dias atuais. Portanto, estejamos atentos, estejamos alertas, porque o evangelho que recebemos, aquele que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, ele é completo, ele é suficiente para que vivamos e sigamos vivendo embaixo da graça de Deus. Vamos ouvir, ou melhor dizendo, vamos cultuar a Deus, cantando nos lares uma música com a equipe de louvor, que já nos conduziu na primeira música e agora vai nos conduzir na segunda música. Vamos adorar ao Deus da nossa vida, ao Deus do Evangelho. Adoremos. Te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Louvar, te agradecer, tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. De
Tudo posso em Deus que me fortalece, e a cada dia tudo novo se fará. Amém. Muito bem, estamos de volta para os momentos de oração em família. Inclua aí na sua oração familiar a família do querido irmão Geraldo Teixeira, que mora, membro da nossa igreja, que mora em Telêmaco Borba. O pai dele faleceu semana passada. Vamos orar pelo Geraldo, pela mãe dele, pelos irmãos, em função desta perda. Conversei com ele e falei para ele que nós seguiríamos orando por ele. Vamos orar porque a irmã Iracema fez o procedimento cardíaco e já teve alta, está em casa. Essa é a informação que o seu filho Marcos Camargo me passou. Vamos orar pela nossa querida irmã Kátia Sinelli, que já venceu o tempo da quarentena, mas ainda carece de recuperação de alguns aspectos consequentes do vírus que ela pegou. Vamos seguir orando por ela. Vamos orar pelo Lucas, esposo da Tainara, membro da nossa igreja, que pegou o Covid. Está afastado das suas atividades profissionais, em quarentena, se recuperando. Vamos seguir orando pelo Mateus Henrique, sobrinho da Vanessa, que, em consequência de uma cirurgia que ele se submeteu, algumas complicações vieram à vida dele. Vamos orar pela campanha de missões. Vamos orar pelo pastor Paulo e pela irmã Silvia, que a partir da terça-feira passada já estão viajando de carreta, dentro da carreta, para ir aos sertões brasileiros, levando o evangelho verdadeiro, cura espiritual e cura física e social para a multidão de sertanezinos. Vamos orar pela vida da igreja, pelos PGMs, pelas atividades do final de semana, do próximo final de semana. Sigamos orando aí em família. Reúna aí, ore aí com sua família, coloque estes assuntos diante de Deus e outros da sua própria família e estejamos orando. No mais, nos despedindo, desejando que você fique na graça, fique na paz, que Deus abençoe você e sua família. Boa noite a todos e até a próxima semana. Tchau.